Olá, boa noite. Vamos esperando um pouquinho. Estamos iniciando, né? Boa noite. Esperar mais um pouquinho para a gente dar um tempo para iniciar. Bom, vamos lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Priscila. Eu sou psicóloga colaboradora do Projeto Sakura. E o nosso assunto de hoje é para falar um pouquinho sobre os conflitos mais comuns na vida do casal, ok? Inicialmente agradecendo. Boa noite, Sônia. Tudo bem? Agradecendo esse espaço cedido para o Projeto Sakura pelo Portal Me. Há 2 anos nós já estamos aqui conversando um pouquinho. A cada 15 dias vem algum profissional para falar sobre um tema interessante para todo mundo, né? Sempre a cada 15 dias, na quinta-feira, às 8h30, às 20h30 da noite, né? Boa noite para quem é de boa noite, assim como eu aqui. Bom dia para quem está assistindo a gente de outro lugar. Bom, quero que vocês, né, chamem os colegas, os amigos, para conhecerem o nosso trabalho nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, Facebook, Instagram. Estamos sempre tentando trazer alguma coisa nova para ajudar vocês aqui no Japão, né? Eu sou terapeuta cognitivo comportamental, especialista em casais e famílias e trabalho com psicóloga, né, como terapeuta há 5 anos. E esse ano iniciei o trabalho colaborativo, né, colaborando com um projeto aqui no Japão. A ideia de hoje é a gente começar a conversar. Então, à medida que vocês tiverem algumas perguntas, vamos mandando, vamos interagindo. Quero ouvir um pouquinho de vocês sobre esse tema que acaba afligindo a maior parte de nós. Principalmente pensando, né, no dia de ontem, dia dos namorados. Vamos conversar a respeito. A ideia é de que, basicamente, não importa o quanto temos em comum com aqueles que nós amamos. Cada um de nós vai permanecer sendo um ser humano único. E não importa quanto nós nos amamos. As diferenças sempre, de alguma forma, vão acabar gerando algum tipo de conflito. Ô Carlos, ainda, né? Tá em busca? Tá procurando por uma namorada? Vamos ver se aprendendo algumas coisinhas já evita para quando tiver, ok? Boa noite, Nair. Boa noite, Sérgio. Bom, basicamente, na maior parte das vezes, nós nos sentimos muito magoados, ou ignorados, ou ressentidos, ou zangados. E as nossas discussões, geralmente, na maioria das vezes, acabam agravando ainda mais o problema. Boa noite, Érica, Silene, sejam bem-vindas. Como vocês estão? Bom, quando a gente está falando, então, né, desses conflitos, dessas discussões que acabam gerando cada vez mais problemas, a única certeza que a gente tem é de que algo precisa ser feito. E na maioria das vezes, a gente responsabiliza o outro, né? Os nossos parceiros, nossas parceiras. Pensando assim, é tão mais fácil, né, gente, tentar fazer com que o outro mude.
o outro mude é quase que natural, né? É da nossa natureza humana. Culpabilizar o outro, esperar que o outro inicie algum tipo de mudança. Seria tão mais fácil, não é? Afinal de contas, é bem mais simples, bem mais fácil entender o nosso próprio ponto de vista. Mas é muito mais difícil olhar para o contexto daquele ou daquela que nós amamos. Se eles vissem da mesma forma que a gente, nossa, seria perfeito, maravilhoso. Nossa relação melhoraria significativamente. É lógico, é óbvio, mas não é assim que funciona, não é? Afinal, cada um tem o seu próprio ponto de vista. Boa noite, Viviane, seja bem-vinda. Gente, vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui é casado? Quem tá namorando? Quem não tá namorando? O Carlos já falou pra gente que ele não tá nem namorando, né? Mas quem aí tá nesse relacionamento, tá tendo algum tipo de dificuldade no seu relacionamento conjugal? Boa noite, Patrícia. O Silvio já respondeu que é casado. Pois é. Quem mais? Tá casado ou mora junto, tem uma relação estável, com filhos, né? Morando no Japão, no Brasil, onde vocês estão? Só para eu me localizar um pouquinho. A maior parte aqui, né? Basicamente, a gente entende que, vamos lá, para cada história existem sempre 3 lados. O meu, o dele e o nosso. Não é verdade? O Silvio tá aqui em Gifo, a Cris também é casada, tem uma filha. Fica mais fácil, fica mais difícil, os conflitos se acentuam ou diminuem com os filhos? O que vocês acham? O que vocês sentem? Como que é isso para vocês? Né? Ah, Viviane, mora em Xiga. 4 filhos, Viviane? Aqui? Eles estão todos aqui com você? Ah, tá. A Érica também é casada, tá em Requinã. Muita gente, né? E me contem, como andam esses conflitos com vocês? Essa interação? Tá bastante? Tá mais ou menos? Como é que tá isso? Basicamente, né, as nossas diferenças que a gente traz, que o outro traz pra gente, o que eles acabam fazendo? Eles podem aumentar as nossas sensibilidades emocionais. Olha só, Viviane, 2 casais, né, todos no Japão. Família grande, bonita, que bom. A Patrícia tá em Kanagawa. Ah, filhos crescidos, né? Uma outra fase da vida. Já tem netos? Já começa a passar por outro momento. O Silvio criou o filho sozinho, né? Complicado, né, Silvio? Quando a gente não tem essa ajuda, fica um pouco mais complicado. Verdade, né, Viviane? A Viviane tá dizendo que os conflitos começam principalmente quando as meninas começaram a querer namorar. Fica mais difícil, né? Como que vocês estão lidando com isso em casa? Bom, o que acaba acontecendo? Nesses momentos, né, quando vem um filho, nessas mudanças de ciclo de vida, quando os filhos começam a procurar outros caminhos, procurar outras relações, o que acaba acontecendo? Você gera um certo estresse, né, na relação ali, no contexto familiar.
Olha, a Paty tem 3 filhos, um casal de gêmeos e Nossa, diferença boa, né, Paty? 22 anos e 5 anos. Uma diferença boa, né, entre eles. Como que é conviver com adulto e criança assim, né, ao mesmo tempo? Basicamente, gente, o que acaba acontecendo? Em momentos onde se tem maior estresse, né? Seja por um problema de trabalho, às vezes, um problema com os filhos, qualquer coisa que tenha acontecido na verdade, o estresse vai acabar acentuando, agravando essas nossas diferenças. E aí, quando as diferenças se agravam, o palco para o conflito está armado. Não é verdade? Parece que quanto mais diferença tem, mais conflito vai aparecendo. Cada vez vai ficando mais difícil de lidar com eles. A Sayuri já é vó, né? De 4 já, o quarto tá a caminho. Mas eles não moram aqui. Acho que essa é uma dificuldade que uma boa parte acaba vivendo, né? Essa distância entre um e outro tá aqui. Eles estão no Brasil? Acaba que a família divide bastante, né? A fase da adolescência é complicada. Bastante, né, Silvia? Bastante. Acho que aqui no Japão, assim, a gente tem dificuldades diferentes nessa fase, né, com as crianças. Mas eu sempre, quando entra nos adolescentes, principalmente, acho que o casal acaba, né, tendo mais estresse por não conseguir lidar, às vezes, com essa fase que já é complicada por si só, né? Basicamente, quando a gente não sabe muito como lidar com essas diferenças, o que a gente acaba fazendo? Recorrendo à acusação, não é verdade? A crítica, a defensividade e, é claro, ao afastamento, não é? Mas, na verdade, essas formas que a gente tem aí de manejar, às vezes, essas situações, essas diferenças, servem apenas para ferir os sentimentos um do outro. Paula, mamãe de primeira viagem. Parabéns, Paula. Quanto tempo? Novinho ainda? Nessa nova fase da vida, né? Eu sempre costumo dizer que quando a cada ciclo de vida, né, que a gente vai passando, primeiro aquele que a gente sai de casa, né, na casa dos nossos pais, tá ali na vida adulta, começa a criar sua própria família, né? Aí daqui a pouco vem os filhos, é uma nova fase, você deixa de ser só o casal, passa a ser, né, uma outra família. E aí depois esses filhos vão crescendo, você tem que dar atenção pro filho, atenção pra esposa, pro esposo, não é verdade? E aí a cada mudança nesse ciclo ocorre um processo de adaptação que pode ser fácil ou difícil, dependendo da maneira que a gente olhar para eles. O Sérgio Augusto é separado, mas convive com a esposa aqui no Japão, com a filha, né? De 10 anos. Muito bom. Gente, é tão saudável. Nossa, é extremamente saudável quando a gente consegue ter boas relações, né? Com os nossos antigos parceiros, principalmente quando se tem os filhos. Isso é tão importante para a nossa saúde mental, emocional, para a saúde dos nossos filhos, principalmente, né? Eles conseguirem ter essa harmonia. Um casal que deixou de ser casal, mas não deixou de ser pai e mãe. Não ficam tanto nos conflitos. Isso é muito mais saudável. Boa noite, Daniela. Seja bem-vinda, Monique. Boa noite para vocês. Gente, é complicado, né? Mas a ideia também é que no meio disso tudo, o que acaba complicando mais ainda? É a forma com que a gente olha, né? É a forma com que eu tô interpretando o que tá acontecendo.
Cada um de nós tem uma maneira diferente de interpretar. É uma das coisas que nos diferenciam dos outros. Eu posso passar por uma mesma situação que vocês e nós vamos interpretar de maneiras completamente diferentes, né? Esse olhar que a gente tem sobre nós mesmos, sobre o outro, sobre, né, nosso parceiro, nossos filhos, nossos amigos, nossa família de um modo geral, as pessoas como um todo, é que vai dizer aí como que a gente vai se sentir, o que que a gente vai fazer, como que a gente vai se comportar. E o que que acaba acontecendo? Nesse modo de ver, né, que é próprio de cada um, às vezes a gente se fecha tanto nessa visão, criando às vezes muita teoria, né? Vamos dizer assim, a gente tem a nossa própria teoria sobre o outro. E aí, o problema não é criar a teoria, é você ficar preso nela. Você não conseguir flexibilizar em cima dessas teorias que você cria a partir do outro. É como se a gente ficasse fechado, entrincheirado de alguma forma, sabe? Escondido, naquela posição, daquele jeito, e simplesmente a gente não consegue enxergar as coisas de outra maneira, né? E o fato de não enxergar as coisas de outra maneira significa também que a gente vai ter menos possibilidades de resolver os problemas que a gente precisa. Como que tá para vocês? Né? Vocês que estão aqui, estão acompanhando, vocês trabalham, né? Alguns já disseram que tem filhos, que cuidam dos filhos, tem filhos crescidos, tem filhos novos. E a pergunta mais importante, como que fica o casal? O Silvio está dizendo que um caos no Brasil envolvendo os adolescentes em drogas. Nossa, isso é bem complicado. Não, é bem complicado mesmo. E como que vocês conseguiram resolver isso assim? Né? Trazendo eles pra cá, as coisas melhoraram, funcionaram. Como que tá isso? Vocês estão passando por alguma dificuldade no momento? O que né, tá acontecendo? A gente tem que tomar muito cuidado com as críticas, né? Porque, vamos dizer assim, de um modo geral, a gente acaba alternando sempre entre criticar ou se defender, não é verdade? Quem aqui tá mais se defendendo e quem tá mais acusando? Vocês já pararam pra pensar nisso? O que anda acontecendo? Bom, Meire, Felipe, Meire. Boa noite, sejam bem-vindos. Como que vocês estão? Né? Então, quem tá entrando agora, vocês estão casados, estão vivendo juntos? Como que é o dia a dia de vocês? Ai, que bom, né, Silvio? O Silvio tá dizendo que o filho dele já está trabalhando, não bebe, não fuma, já tem responsabilidade. E aí vem a pergunta, Silvio. Filhos crescidos, né? Como é que fica essa parte amorosa? Né? Como é que tá isso aí? Boa noite, Adriana. Oi, Felipe. Tudo bem? Vamos lá, gente. Quem aqui fica criando teorias sobre o outro? Quem aqui tem essa certeza, né? Porque é quase uma certeza que a gente tem sobre o outro. A Kátia, bom dia, Kátia. Você tá assistindo a gente do Brasil? De onde você tá vendo? Seja bem-vinda, boa noite. Vamos lá, né? Gente, o que acaba acontecendo? Vocês já se depararam, né? Quem aí tá tendo algum conflito, algum problema, ou não precisa nem chegar no conflito, né? O que acaba acontecendo?
Vocês se sentem naquele momento da vida em que as relações, de alguma forma, parecem repetitivas o tempo todo, né? Você faz uma coisa, você já sabe que o outro vai responder, o outro responde do mesmo jeito. Como que é isso? Sabe aquela sensação de que você tá ali, né, parado, entrou numa bola de neve e só vai sentindo que aquilo vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai crescendo, você não sabe para onde vai, com quem vai, se vai para direita, para esquerda, para onde que vai. Quem aí tá passando por isso? Né? Ah, que bom, né? Que bom, Silvia. Que bom que as coisas conseguiram se resolver e né, acho que quando a gente tem apoio também ajuda bastante, com certeza. Quem tem o apoio do companheiro, da companheira para resolver isso? Boa noite. Ia? Nossa, que nome diferente, né? Não sei se eu pronunciei certo. Rosilda, seja bem-vinda. O que acaba acontecendo? Quando a gente entra nesse ciclo, né? Esse ciclo de um faz uma coisa, o outro responde. Costumo dizer que ação e reação. Ação e reação. Sempre, né? E aí você já não sabe mais quem tá agindo, quem tá reagindo, né? Você só tá ali no meio do problema. A bola vai girando, vai crescendo e você vai ficando naquilo. Na maioria das vezes, quando a gente entra nesse ciclo, né, eles podem não só manter a nossa forma disfuncional, como intensificar as diferenças. Então, exatamente aquilo que a gente gostaria de evitar acaba se intensificando, né, pelo que a gente está vivendo, pelas nossas vulnerabilidades. Aquelas heranças que a gente trouxe de casa, lá da nossa família de origem, né? São as nossas crenças, os nossos valores, os modelos de relacionamento que nós tivemos também, né? Durante a nossa infância, a nossa adolescência e a nossa vida adulta. E por mais que às vezes a gente tente não reproduzir isso, vocês já repararam? Isso acontece com vocês? De se depararem em algum momento tendo esse mesmo padrão, né? Estando com as mesmas pessoas, que são muito próximos, muito semelhantes, exatamente daquilo que vocês não queriam, né? É complicado, mas é curioso ao mesmo tempo. Será que a gente está parando realmente para prestar atenção no que a gente gosta, no que a gente não gosta e em como que a gente está funcionando no meio disso tudo? Tá funcionando ou não tá? Basicamente, todos nós temos várias preocupações. Nós individualmente, nós enquanto casal. Temos preocupações que são individuais e preocupações que são comuns entre o casal. Mas de um modo geral, existe, vamos dizer assim, um tema central para essa preocupação, né? O que preocupa mais vocês hoje? O que está atormentando essa relação? Silvio está dizendo que sofre de depressão, síndrome do pânico e é ansioso ao extremo. Olha, Silvio, o que eu posso te dizer é que tem como a gente ajudar, né? Não precisa passar por tudo isso sozinho. Quando a gente consegue buscar uma ajuda e ter essa ajuda, seja de uma pessoa né, próxima, um amigo, um familiar ou até mesmo de um profissional, não é verdade? Isso ajuda bastante a superar, né, essa fase e a desenvolver habilidades e estratégias de enfrentamentos diferentes para melhorar isso.
A Viviane tá dizendo que também é bastante ansiosa. É isso que mais atrapalha vocês no relacionamento de vocês? A ansiedade? Adriana tá perguntando como que faz para entrar em contato no privado. Adriana, depois no final ou aí pra cima a gente vai passar direitinho o contato, mas você pode procurar a gente pelas redes sociais, coloca lá no YouTube ou no Facebook, manda uma mensagem pra gente, Projeto Sakura, é Psicologia no Japão, ok? De um relacionamento narcisista. Nossa, pera. A Vânia. O que você tá chamando de um relacionamento narcisista, Vânia? Me conta um pouquinho mais. A Carla tá dizendo que o que atrapalha é a falta de diálogo. Nossa, com certeza, né? Bastante. Olha, eu costumo dizer que é muito mais difícil se conversando, né? Se compreendendo o que o outro tá dizendo. Já não é tão fácil. Imagina quando você não consegue nem conversar e ter diálogo com essa pessoa. Fica ainda mais difícil, não é verdade? Mais pra frente, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre algumas dicas, né, do que fazer nesses casos. Deixa eu ver aqui. Vânia, quando você tá dizendo de um relacionamento narcisista, seria do parceiro ou da parceira que você acha... Bom, é isso? Me conta que aí a gente vai conversando também, ok? O que acaba acontecendo? Vários desses conflitos que a gente tem, essa falta de diálogo, né? Às vezes até mesmo esse padrão mais ansioso, né? Um parceiro, um cônjuge que é mais ansioso. Às vezes quando alguém é mais ansioso, o outro é mais calmo, dá até uma equilibrada. É aquelas diferenças que podem fazer bem, né? Inclusive são essas diferenças que nos fazem, às vezes, no início, nos aproximarmos, não é verdade? E aí você fala assim, não, é porque é diferente de mim, então é legal, eu vou fazer, né? Eu quero algo diferente. Mas num determinado ponto, essas diferenças começam a pesar. E aí, né, bicho pega, né? A Vânia tá dizendo que tá dentro de um relacionamento abusivo por pouco tempo e que conseguiu ver que ele é narcisista há 2 meses. Vânia, gente, basicamente, né? Verdade, né? Ela tá dizendo que só ele tá certo e nos faz acreditar que sempre somos erradas, mesmo sabendo que né, que ele esteja errado. O que acontece? Eu acho que o primeiro passo, né, é exatamente esse de você conseguir perceber que ele é uma pessoa que não te faz bem, né? Ninguém é obrigado a viver com o outro sem, né, por obrigação ou por, né, qualquer outro motivo. A gente vive com o outro porque a gente gosta, porque nos faz bem. Se não tá fazendo bem, tem alguma coisa aí que não tá legal. E ou a gente tenta mudar, o outro tenta mudar, ou então essa relação não vai dar certo mesmo. O Carlos está perguntando o que é isso de narcisista. Narcisista é aquela pessoa que só pensa nela mesma, né? Então, aquela pessoa que acaba não olhando para o outro, né? Não vendo as necessidades do outro.
Olha, relacionamentos abusivos, né, quando se é reconhecido, né, quando o casal tem a vontade, reconhece e querem continuar juntos, é possível fazer um tratamento para que não chegue, né, no divórcio como resposta final. Mas não é sempre que a gente consegue dessa maneira, né? O que acaba acontecendo? Dentro da terapia de casal, de um modo geral, o foco é na relação, não é nas questões individuais. Então, se eu tô focado na relação, cada um tem que assumir a sua responsabilidade dessa relação, né? Mas o que acaba acontecendo? É sempre um fazendo e o outro cedendo. Não há negociação. Então, há muito mais falta, né, do que qualquer outra coisa, ok? Abusivo. O Vitor tá pedindo para definir abusivo. Imagina quando alguém tá fazendo algo constantemente que você não gosta, te machucando, né? Basicamente, existem diferentes tipos de violências, né? Você tem a violência física, a violência verbal, psicológica. E a gente fala de um relacionamento abusivo quando só uma pessoa faz tudo o que quer, independente de gostar ou não do outro. É basicamente isso, né? Nesses casos onde o conflito está mais acentuado, né, onde a pessoa se cala na maioria das vezes, a gente precisa procurar por ajuda, né? Nem sempre é fácil sair disso sozinho. Existe uma espécie de dependência emocional, né, de dependência psicológica, e às vezes o parceiro contribui bastante para manter isso, porque é aonde ele consegue com que você permaneça naquela relação. Então, para a gente ir entendendo e desconstruindo, ressignificando tudo isso, às vezes precisa realmente de uma ajuda mais específica, né? O amor, ele é complicado. Se fosse algo simples de ser dito, de ser explicado, né, estaria por aí todo mundo dizendo. Mas eu duvido que alguém aqui tenha uma explicação única para o que é o amor, não é? Mais difícil assim. Vânia, precisar de ajuda, procura a gente no privado. A gente vai ter futuramente um grupo, tá, de mulheres, exatamente para trabalhar essa temática, né? Mulheres para se empoderarem, mulheres que estão passando por algum tipo de situação de relacionamento abusivo, de dificuldades. Em breve a gente vai soltar mais novidades sobre isso. Acho que pode ser uma boa para você participar, ok? O mineiro tá dizendo que hoje não existe mais amor como antigamente. Verdade, né? Eu acho que as pessoas vão se perdendo, né? Elas vão se desconectando, e isso é muito triste. O amor é um relacionamento onde ambas as partes se tratam de forma altruísta. Vitor. Vitor. Mas ele funciona assim para todo mundo? Para você tá funcionando dessa maneira? Né? Na verdade, o que a gente diz do amor, né? O amor deveria ser, em primeira instância, aí, exatamente essa parte altruísta, porque é troca, né?
Não adianta só um ceder. Não adianta só um querer. A gente quer junto, a gente quer pelo bem do outro também. Então, são duas pessoas, são dois quereres. E realmente, se não existir isso, se não existir um consenso, se não funcionar, a gente já começa a desconfiar de que não seja amor. Não é? Nossa, que ótimo saber disso. 30 anos de casados, a mesma mulher. Difícil, né? Difícil, mas não impossível, quando a gente tem relações saudáveis. Quando você consegue compreender o outro. E é um pouquinho disso também que a gente vai falando, né? Os conflitos, de um modo geral, eles acabam sendo uma janela para vulnerabilidade ou de sensibilidade para quando se está em guerra, mas também ele pode oferecer uma maior conexão, não só o distanciamento. Vocês já pararam para pensar que às vezes é exatamente nos momentos de conflito que as pessoas se expõem mais, né? A gente pode conhecer o outro, né? As suas emoções, as suas vulnerabilidades, as suas vontades, né? Nossa, 55 anos já casados, os avós do mineiro. Hoje em dia não se dura mais os relacionamentos. Na maioria das vezes, eu acho que isso tem a ver talvez com uma falta de persistência, né? Persistência em conseguir melhorar as relações, que às vezes parecem estar quase que descartáveis. E eu acho que ninguém aqui quer uma relação descartável, né? O problema maior é a gente já entrar no relacionamento com a seguinte ideia: se não der certo, separa. Se você já entra, né, nessa ideia de um relacionamento, se não der certo, eu separo, qual a chance desse relacionamento realmente dar certo? No primeiro desafio, na primeira adversidade, no primeiro conflito, você vai desistir? Você vai jogar fora? Ou você vai tentar? Né? O que vai acontecer? Às vezes a gente desiste muito fácil. E às vezes não é só o desistir do outro, é o desistir de nós mesmos. Porque ao desistir de tentar ter uma relação melhor, uma relação diferente, isso pode trazer inclusive um sentimento de fracasso, de falta de eficácia, de autoeficácia. Eu não sou bom nem mesmo para manter uma relação. E será que é isso? Ou será que é só isso? Né? Basicamente existem 4 tipos de gatilhos para esses conflitos. O primeiro deles é a crítica, aquele ataque verbal. Aquelas observações que a gente faz que coloca o outro para baixo. Certeza que vai rolar um conflito, não é? Mesmo na brincadeira. Às vezes tem muita gente aqui que acaba gostando de encher o saco do outro, de pegar no pé, né? Aquele famoso pegar no pé. E aí? Como que é? Existe um exercíciozinho básico que, se a gente começasse a fazer nos nossos relacionamentos amorosos ou interpessoais de um modo geral, melhoraria muito, muito. É a famosa empatia. Uma palavrinha que ficou super na moda, né? Todo mundo falando por aí, mas não adianta falar sem praticar.
A empatia é você conseguir se conectar com o outro. Fazendo uma pergunta simples. Quando você está criticando alguém, será que se fosse com você, você gostaria de estar recebendo essa crítica? Né? Como seria? Você gostaria? Ao fazer essa pergunta simples, às vezes muda tudo. Porque se você se coloca no lugar do outro, como que o outro vai estar se sentindo? A gente precisa exercitar um pouquinho mais essa habilidade. Catiane está dizendo que está ajudando muito essa live. Que bom, Catiane, né? A Vânia esteve casada por mais de 14 anos e ficou sozinha. A Wendy está falando que leu a frase de que não adianta nada ser sincero sem empatia. Com certeza. A sinceridade nem sempre é a melhor coisa. Porque, gente, pensa só, do que adianta? A pergunta maior é a seguinte: o que eu vou dizer, né? Pode até ser verdade, mas será que vai fazer bem pro outro? Né? Nem sempre a sinceridade é a melhor forma. Se vai magoar, se vai ferir, se vai atrapalhar, atrasar a outra pessoa, guarda pra gente. Guarda aí. Né? A gente precisa aprender a fazer comentários, observações que sejam construtivos e de maneiras construtivas. Sempre. Né? Se não vai ajudar o outro, se não vai acrescentar, guarda pra você. Guarda que é melhor. Né? Outro gatilho que ativa muito o conflito são as exigências. Né? Aquilo que eu peço, que eu exijo que o outro faça, mas que ele pode interpretar como ilegítimo ou injusto. Esses pedidos que... Nossa, por que você está fazendo isso comigo? Né? Eu não mereço isso. Aquela... Como assim não merece? Gente, vamos pensar numa coisa simples. Vamos lá. Acho que todo mundo aqui trabalha, não trabalha? Quantas horas por dia? Quantas horas vocês trabalham? Quem tá aqui no Japão, principalmente, trabalha de dia, de noite. Tem gente que trabalha 4, folga 2. Tem gente que trabalha a semana inteira, de segunda a sábado. Não é? No mínimo 8 horas. Tem gente que trabalha 12, a gente trabalha 13. E qual que é a vontade que tem quando chega em casa? Boa noite, Walter. Às vezes a gente chega tão cansado que a única coisa que você quer fazer é entrar em casa, tomar um banho, deitar e dormir. Não é? Não interessa se tem ninguém por perto. Se tem marido, se tem esposa, se tem filhos. Não é? Mas pensem que se reservar um pouquinho desse tempo para estar ali com os filhos, com o marido, com a esposa,
Porque no final das contas, não é a quantidade de horas, mas é a qualidade que a gente tem nessas horas passadas com eles. Isso vai fazer toda a diferença. Não adianta eu passar 10 horas, se às vezes eu tô 10 horas parada ali na frente do celular. Tô nem olhando pra pessoa, nem olhando pra ela. Né? Tô vendo televisão, como a gente costuma dizer, corpo presente, alma ausente. Quem é? Quem nunca? Sempre teve algum momento. E será que isso ajuda ou atrapalha? Isso aumenta ou diminui os conflitos? E aí quando você chega e fala assim, né? Chega do trabalho, tá todo mundo cansado, pede alguma coisa, o outro vai virar e falar assim, mas eu passei o dia inteiro trabalhando. Isso é injusto, por que você não pega e não faz? Você saiu tarde hoje, você saiu mais cedo, você trabalha menos, você fica em casa. Ele se sente ofendido com um pedido, às vezes, para poder lavar uma louça, né? Cuidar do filho, dar um banho, fazer alguma coisa diferente. Vem como uma ofensa. E se entendeu como uma ofensa, como um ataque, o que a gente faz quando a gente se sente atacado? A gente se defende. Defende como? Brigando. E aí, conflito na certa. Não é? Outra coisa também são aquela irritação acumulada. Irritação acumulada, ou seja, aqueles comportamentos que o outro faz e que se repetem com frequência. Aquele copo que fica na sala todo dia. Aí, primeiro dia você releva, segundo dia você olha pra ele também, nossa, de novo. No terceiro já começa, né? Como assim? Esse negócio já tá ficando difícil. Impossível que essa pessoa não veja que esse copo tá no lugar errado. Essas coisas simples, pequenas, que poderiam ser resolvidos com um simples fulano, fulana, aqui. Não é por nada não, mas será que você poderia, né, conversar antes sem brigar? Toda vez que a gente conversa antes, né, de explodir, quando a gente diz pro outro o que a gente tá sentindo, fica muito mais fácil, tá? E a outra coisa que também acontece muito é rejeitar ou invalidar de alguma forma qualquer movimento, qualquer comportamento do outro em direção a você. Às vezes não é nem intencional. Às vezes você realmente não tá prestando atenção. Né? Às vezes chegou em casa, né? Dia dos namorados aí que passou. Esposa, maridão, fez uma comidinha diferente, né? Chegou mais cedo. Mas e aí? Você chegou no mesmo horário, no meio da semana, na mesma rotina, comeu, tomou banho, mesma coisa. Foi deitar, foi dormir, não reparou, não falou nada. Como que aquele que fez tudo aquilo se sentiu? Invalidado, não é? Nada do que eu faço ele percebe, ela percebe. Pode não vir a briga na hora, mas em algum momento isso pode voltar como motivo de conflito. Não é? Carlos está falando que passou o Dia dos Namorados com a serva. Não deixa de ser uma boa companhia, não é? E se os hábitos não mudam, o que fazer? Laís, a máxima é a seguinte, pensa só. Eu não tenho como mudar o outro, ok?
Eu não tenho como mudar o outro, como mudar ninguém. Ninguém muda ninguém. Mas uma coisa eu te garanto. A partir da sua mudança, que é o que você pode fazer, o outro muda por consequência. Se o outro muda por consequência, então, o que eu posso fazer? Qual a minha parcela aí para também mudar o hábito do outro? Às vezes a gente tem que estar atento porque eu estou reforçando ou não no comportamento do outro. Eu não controlo, mas eu posso mudar a minha forma de olhar para aquilo. Eu posso mudar o meu jeito de agir. No início vai causar um estranhamento, né? Algo do tipo assim, opa, ela tá diferente. Como assim? O que tá acontecendo ali? Né? Então, gera um incômodo. Se gera um incômodo, você começa a se mexer. Então, a mudança do outro incomoda. E se incomoda, eu vou tentar me movimentar de alguma forma para reequilibrar. Não é? Então, hábito se muda, né? Como assim, Márcia? Minha mãe sempre diz que a mulher faz o homem. Em que sentido, né? Nós nos fazemos e nos refazemos o tempo todo na construção, na convivência. Porque o que eu faço toca o outro e o que o outro faz também me toca. E isso pode ser positivo ou negativo. Não é verdade? Tá. Gente, basicamente, pensem só. O que acaba acontecendo? Uma briga, ela sempre vai começar a partir de uma ação ou de uma omissão, de alguma das partes. Ou porque fez algo, ou porque deixou de fazer algo. Não é esse o motivo das brigas sempre? E aí? Né? Quando a gente pensa frequentemente nas ações dos nossos parceiros, frequentemente a gente conduz uma espécie de investigação judicial, inquérito policial. Acontece um julgamento mental aqui dentro, né? Para avaliar os crimes emocionais que fizeram contra nós. Não é verdade? Mas essa jurisdição, ela é muito limitada, né? Só tá aqui dentro, só da minha cabeça, só aqui. Mas mesmo tendo uma jurisdição pequena, garanto que este tribunal aqui, ele vai lidar com as maiores e mais profundas reivindicações. Altos crimes de amor e de caráter. Eu vi, interpretei, julguei, sentenciei. Eu sou o juiz disso tudo. Isso funciona? Juiz, advogado de defesa, de acusação. Bagunça, não é? E se ao invés disso tudo, o Silvio está dizendo que às vezes as pessoas até mudam, mas nos casos em que a companheira, né, ou o companheiro tem sequelas do passado, não conseguem superar para estar sem uma ajuda. A gente, basicamente, o que acontece, né? Tem coisas que vão ser possíveis mudar. Tem outras que a gente vai precisar aceitar.
E num relacionamento, né, essa direção ela não é única. Ela não é unilateral. Ou seja, um sempre vai ceder, né? Um sempre vai ter que mudar e o outro vai ter que aceitar o tempo todo. Não. O jeito certo, né? O jeito aí correto, ideal, é você conseguir aceitar e também mudar. E aceitar é diferente de submissão. A aceitação é diferente de submissão. A submissão ela vem dessa posição de fraqueza, né? Que significa suportar o comportamento aversivo do outro, porque você acredita não ter o que fazer, né? Eu não posso fazer mais nada, então eu me submeto. Você se sente fraca, se sente impotente, incapaz, você se submete. Ao contrário, a aceitação não. A aceitação, ela é de uma posição de força. Que quer dizer que eu passo a tolerar aquele comportamento porque eu quero fazer isso. Porque eu quero. Porque no final eu consigo entender que aquele comportamento é apenas uma parte do outro. E a partir desse movimento de aceitação, eu consigo gerar uma mudança, né? E é diferente, não significa que você não vai poder protestar, né? Não vai poder reclamar, não vai poder dizer do que você gosta, do que você não gosta. Significa apenas que você considera esse comportamento negativo que você está aceitando como uma parte que pode ser mudada. É ir além dessa resistência, de resistir a esse comportamento. Eu não aceito de maneira nenhuma. É ir além. É buscar entender as razões de cada um, tá? Na maioria das vezes a aceitação ela é o melhor ponto de partida e ela nos faz sentir confortáveis com uma possível mudança. Mas existem comportamentos que eles devem ser mudados e não aceitos de maneira nenhuma. Nenhuma. As violências são esses tipos de comportamento. Nenhum tipo de violência deve ser aceito. Nenhum. Nem física, nem verbal, sexual, nenhum. Isso é algo inaceitável. Ou a pessoa muda, né? A gente precisa se proteger. Esse relacionamento ele não pode continuar com violências de nenhuma das partes. E não precisa ser só as violências extremas. Às vezes é um empurrão que a gente dá na hora que tá nervoso. E você nem se dá conta. Mas hoje pode ser um empurrão. Amanhã é um tapa. E aí? Como é que vai funcionar? Isso não é aceito. Em nenhum grau. De nenhuma maneira. Ok? E outra coisa que não se muda é aquilo que é essencial nosso. Por mais que às vezes a pessoa tente mudar, ela não vai conseguir. Porque é essência. E essência não muda. Carlos está dizendo que mudou depois que perdeu a primeira esposa e que hoje é um outro homem. Sim. A base de um relacionamento, Silvio, é o respeito. Se você não tem respeito pelo outro, nenhum outro tipo de sentimento pode ser construído. Nem mesmo o amor. Onde não há respeito, não há amor. E se não há, não dá para continuar. Né?
A gente precisa aprender a compreender, a aceitar através de uma compreensão. Porque é como a gente entende esse problema, como a gente interpreta ele, que vai determinar a forma com que a gente lida. A Toshiko está dizendo que a mãe dela tolerou o pai, 40 anos, com amantes, tudo por causa dos filhos e ainda apanhando. Tudo porque as pessoas diziam que mulher separada era uma vergonha. Olha, infelizmente, isso ainda acontece. Ainda bem que tem diminuído bastante, mas ainda acontece. É muito triste você pensar que uma pessoa não tem a possibilidade de escolher. Ela tem. Ela tem. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a viver com alguém que te fere, que te machuca. Não é. Né? Não é porque a sociedade, porque o outro vai criticar, vai dizer que é errado, que mulher não é isso, que homem é aquilo. Não, gente, não interessa o que os outros pensam. Né? Precisa ser feito um trabalho aí para entender que importa o seu bem-estar. O seu bem-estar. Não o que os outros vão dizer. Se você não cuidar da sua saúde mental, quem vai cuidar? Se você não cuidar do seu corpo, quem vai cuidar? Gente, isso aqui é nosso. Ó, isso aqui é meu. Isso daí é seu. Aqui também. Os outros só fazem com a gente o que a gente permite que eles façam. Então, se em algum momento está acontecendo e você parar e dizer não quero mais, não aceito, isso vai parar. Porque você tem meios de fazer isso parar. E a gente precisa recorrer a isso. Não é verdade? Exatamente por isso. Porque conflitos constantes, brigas constantes, uma família desestruturada, agressiva, gera muito mais dano do que, né, nos filhos, por exemplo, do que quando esses casais resolvem se separar. Gente, a Márcia tá perguntando por que os casados querem trair e ainda diz sentir algo por 3 mulheres. Você tá falando de traição, né? Traição é uma coisa, é um outro tema, uma coisa mais complicada da gente poder falar. Existem diferentes vertentes, diferentes versões, né? E não é todo mundo. Cada um tem as suas razões, cada um tem os seus motivos e as suas justificativas. Então, realmente é difícil a gente falar que todos os homens casados fazem isso. Não são todos. Também tem mulheres que fazem, mas não são todas. Então, a primeira coisa é entender os motivos daquela pessoa estar fazendo aquilo, daquele casal, daquela relação não estar funcionando. Ok? Quando a gente, de certa forma, se acostuma, né, com aquilo, você acha que aquilo é o normal, mas não é. Relações abusivas não são normais. Nunca. Quando a gente quer, quando você entende, né, você não aceita uma traição, não tem que aceitar. Mas você continua. Então, se você continua, é como se de alguma forma você estivesse dando a autorização para ele falar de novo. Porque a mensagem que você passou é tipo assim: tudo bem.
Eu não me importei com isso. Não houve algum tipo de punição para aquilo. Então aumenta a chance de voltar a ter. O que pode fazer para mudar ambas as partes depois de tantos danos? A gente nunca consegue ser a mesma pessoa, tá? É como se a gente fosse entrar na água do rio. A gente nunca consegue entrar na mesma água 2 vezes, ok? E para que essa mudança realmente aconteça, ambos têm que querer. Lembra, é aceitação e mudança. Uma vontade de mudar genuinamente, não é da boca para fora. Não é verdade? O primeiro passo para mudar é reconhecer e aceitar que você precisa mudar. Ok? Bom, basicamente, para finalizar, né, o nosso papo aqui hoje, algumas dicas bem básicas. Lembrem-se, né? A gente precisa contar para o outro o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. Ninguém tem bola de cristal. Gente, nem eu tenho. Nenhum psicólogo tem. Aquelas bolas de cristal de filmes, de videntes, desculpa, mas elas não funcionam, tá? Então, ninguém tem bola de cristal. Partir do princípio de que eu sei o que o outro tá pensando, o que o outro tá sentindo, fracasso não acerta. Eu não sei nem o que eu tô pensando. Às vezes eu não sei nem o que eu tô sentindo. Imagina ter certeza absoluta do que o outro tá pensando, do que o outro tá sentindo. E o maior problema disso é o seguinte: quando aqui dentro, né, eu crio um diálogo interno, eu tenho essa certeza. E eu falo assim, fulano, né, tá reagindo assim porque ele tá alguma coisa. E aí eu reajo aqui, né, pelo que eu pensei aqui dentro. Eu nem perguntei pro outro. Aí de repente o outro olha pra você e fala assim, que pessoa louca, o que tá acontecendo? Eu não falei nada, eu não fiz nada, o que houve? Mas eu tive essa certeza, mas aonde que foi? Aqui, ó. Minha realidade interna, meu cenário imaginário aqui dentro. Foi só aqui. Mas é tão real aquilo ali, é verdadeiro. Só esqueço de um detalhe. É a minha realidade interna. Não a realidade do outro. Então, sempre. Tô pensando alguma coisa? Confirma com o outro. Diz pro outro. Ok? Basicamente, se você estiver chateado, dá informações suficientes pro outro para ele entender o porquê que você está chateado. Ou quando ele estiver chateado, ela estiver chateada, procura entender as razões dela. Por que aquilo está acontecendo? Né? Se você errou de alguma maneira, e se você pode reconhecer isso genuinamente, reconheça. Às vezes a gente tem um medo de que, ao reconhecer os nossos erros, a gente abra ali a possibilidade para uma crítica no futuro. E aí a gente não faz. Mas se a gente não fizer isso, se a gente não der o primeiro passo, lembra, eu não mudo o outro. Eu tenho que ter iniciativa, porque se tá me incomodando, às vezes o outro nem sabe que tá me incomodando. Eu não falei, eu não fiz nada para mudar. Como é que ele vai saber? Como é que eu vou ter certeza que ele, inclusive, se importa com aquilo? Eu não sei, não tenho garantia de nada. Então, se tá me incomodando, o primeiro passo tem que ser meu.
Aqui a gente não tá falando de responsabilidade, de culpa, de quem começou, de quem continuou. Já não interessa mais. Não importa mais quem tá fazendo, quem iniciou, mas quem vai conseguir parar. Quem vai conseguir fazer diferente. Quem vai dizer, opa, aqui ó, dá mais não. A partir de agora é diferente. Se não tem diálogo, e diálogo, gente, é diálogo. Duas pessoas. Uma fala, a outra escuta. E por falar em comunicação, eu tenho que falar. Olha só como é complicado isso. A gente tem o que a gente quer falar. A gente tem o que a gente fala. A gente tem o que o outro escuta. E a gente tem o que o outro interpreta. Pensa. Como controlar tudo isso? Difícil, né? Então, vai ajudar muito se a gente falar, né? E uma coisa básica em toda relação. Vamos lá, pra gente finalizando. O jeito de falar. Gente, existem diferentes maneiras de falar a mesma coisa. Ok? Vamos lá. A gente precisa pensar o seguinte. Eu posso dizer para vocês de uma forma mais agressiva, ou eu posso falar mais educadamente. O meu tom de voz vai fazer diferença. O jeito em como eu inicio o que eu vou falar também vai fazer diferença. Olha, basicamente o que acontece? Toda vez que a gente começa a falar algo para o outro, se a gente começar com uma crítica, se a gente começa com uma cobrança, o outro já bloqueia. Não interessa se você tá certo, mas ele já bloqueia. É crítica, lembra? Crítica, opa, tô sendo atacado, preciso me defender. Se eu preciso me defender, parei de ouvir. Fechou aqui, ó. Fechou os ouvidos, não escuto mais nada. Lembra do que eu falei da empatia? Então, vamos ativar a empatia. Como? Primeiro, olha, diga como você se sentiu. Eu me senti de tal maneira quando aconteceu tal coisa. Eu sei que não foi intenção sua, mas isso me fez mal. E eu tô conversando porque eu não gosto de ficar com esse sentimento. Isso traz receptividade. Isso gera empatia. E aí você consegue fazer com que o outro escute o que você precisa. Então lembre-se, muda o início. O Silvio está perguntando se o jeito de falar tem a ver com o modo de criação. Às vezes sim, né? O modo como a gente aprendeu. Mas se a gente aprendeu, a gente pode aprender a fazer diferente. Não é? Tudo nessa vida é aprendizado. Nós estamos aqui para evoluir. Sempre. Pode ser que nesse momento a gente ainda não esteja preparado. Mas daqui a pouco você vai conseguir desenvolver essas habilidades para evoluir. Sejam nos seus relacionamentos, nas suas questões pessoais ou interpessoais. Para a gente se recuperar de um conflito, né? Basicamente, eu preciso, de novo, contar para o outro como aquilo me fez mal.
Ou contar para ele o que estava acontecendo antes. Às vezes não é nem responsabilidade dele, não é culpa dele. Ele não sabe, às vezes o meu dia foi mais estressante do que o normal e eu cheguei ali despejando aquilo tudo. Porque a gente faz isso, né? A gente desconta nas pessoas que estão mais próximas. Sinaliza para essa pessoa, observa, ó, fulano aqui, ó. Hoje eu não tive um dia legal, vamos deixar para conversar depois? Hoje não é um dia bom. Ao fazer isso, você diminui as chances de ter mais conflitos. Bom, acho que já falei muito, né? Já tem gente aqui falando que vai dormir, que já tá tarde. Foi um prazer falar com vocês, ok? Lembrem-se sempre de que quando finalizar alguma discussão, algum conflito, alguma intercorrência aí, tente sempre olhar o que de bom aconteceu. Sempre, sempre, sempre nós temos 2 pontos de vista, 2 formas de olhar para o mesmo ocorrido. Quando eu olho para o lado negativo ou eu olho para o lado positivo. Sempre. Mesmo a pior coisa sempre vai ter uma coisa positiva. Seja ela qual for. Se você conseguir olhar para aquilo e ver como uma oportunidade de crescimento, como algo que você está aprendendo. E se você olha por esse lado, fica muito mais fácil. Então, cuidado com o foco. Cuidado com o que você está alimentando. Tudo que a gente alimenta, cresce. Se eu alimento o conflito, ele cresce. Se eu alimento a negatividade, ela cresce. Então, será que a gente está alimentando as coisas certas? Vamos parar para pensar um pouquinho? O que a gente está depositando nessa conta? O saldo está mais positivo ou negativo? Gente, muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pela participação de todos, ok? Lembrando, que esse espaço foi cedido pelo Portal Me, parceria com o Projeto Sakura, pra gente tá aqui podendo trazer, alguns temas para vocês. Nós estamos aqui a cada 15 dias, toda quinta, nas quintas-feiras, às 8h30 da noite, sempre trazendo uma temática que seja do interesse. Se vocês tiverem curiosidade, vontade de falarem sobre algum tema, vocês podem mandar uma mensagem pra gente lá no Projeto Sakura, na nossa página do Face. Manda uma mensagem, fala que vocês gostariam de falar sobre determinado assunto, que a gente organiza e troca esse papo, ok? Lembrem de acessar as nossas redes no Instagram, Projeto Sakura, no Facebook, e é isso. Ai, que bom. A Catiane tá dizendo que poderia falar mais umas 3 horas que ela me escutaria. Que bom poder estar aqui, que bom saber que vocês gostaram, Em breve a gente volta para falar um pouquinho mais sobre isso, ok? Precisarem da gente, entre em contato, manda mensagem pra gente em inbox, que a gente tá sempre à disposição. Boa noite para vocês, até a próxima. As lives sempre ficam salvas no portal, na página do Sakura. Então, se por acaso vocês quiserem rever, indicar para os amigos, falar, olha, dá uma olhadinha nisso e tal, compartilha, comenta lá pra gente ir cada vez mais alcançando aquelas pessoas que realmente precisam, ok? Boa noite para vocês, bom dia para quem é de bom dia e até a próxima. Tchau, tchau.